tem algumas coisas que você pode estar fazendo no seu vídeo e que, infelizmente, pode estar destruindo o alcance dele em todos os sentidos. Eu acabei de passar agora por uma reunião, uma consultoria que eu estava com um aluno lá do Hollywood, e o assunto foi basicamente esse. Eu resolvi até vir gravar isso logo. Eu montei um mapa super básico aqui, mas eu acredito que vai te ajudar a entender o contexto todo. Você que cria vídeo aqui para a internet, você que está querendo trabalhar de alguma forma com a internet, você vai esbarrar em algum momento no audiovisual. Não tem como você não... Em algum momento você vai tocar nesse querido aqui, que é o que comanda tudo. Dentro do audiovisual, a gente tem todas essas opções. Então a gente tem o cinema, televisão, videogames, institucional e a internet. A maioria das vezes, a pessoa que começa a trabalhar com internet, se você não começou, por exemplo, querendo ser um afiliado, querendo vender alguma coisa, um e-book, alguma coisa que não é tão ligado com o audiovisual, provavelmente você começou fazendo um vídeo aleatório, fazendo um vídeo para o YouTube, para o Instagram. E, inclusive, em algum momento, talvez você até pensou, se você não trabalha na área, você pensou, eu quero levar isso para minha vida, e você começou a estudar, até por isso que você talvez esteja aqui nesse canal, e você tem a tendência de sempre querer deixar tudo muito bem trabalhado, muito bem planejado. Eu acho isso incrível, eu acho muito legal quem tem um cuidado pelo conteúdo, quem tem um cuidado em criar uma coisa muito boa, muito bonita, muito bem feita. Porém, é aqui que o bicho pega, porque é justamente aí que pode estar começando a te atrapalhar algumas coisas. Começou uma baita chuva aqui, mas enfim, eu acredito que vocês não vão estar ouvindo isso agora. A gente tem que começar, óbvio, pelo começo de tudo. Você só está aqui me assistindo agora porque em algum momento isso aqui surgiu, né? O cinema. Eu não vou ficar falando aqui, contando uma baita história do cinema. O cinema é, até hoje, uma baita de uma plataforma, de um padrão, de um estilo, de um formato que funciona. Ainda funciona. Apesar de a gente ouvir que não é mais como era antigamente, ainda funciona e ainda existe. Quando a gente olha para o cinema, a gente sabe que o normal é que a pessoa que está disponível a consumir este produto do cinema, seja ele no cinema, ou, por exemplo, num streaming, ou, por exemplo, quando a gente tinha que alugar um filme e assistir o filme em casa, mas ainda não tinha o streaming, a pessoa está disposta a, pelo menos, assistir aí, um filme, vamos colocar um filme de 2 horas e 40 estralando. Hoje em dia, a galera vamos lá, 1h40, a pessoa acha já que é um parto assistir um filme de 1h40. Porém, eu vou colocar aqui 2h40, que para o público que ainda assiste, que gosta, ele segue esse padrão. Anos depois, a gente vem conhecer a famosa televisão, que é um baita veículo aí que funcionou e ainda funciona. Onde eu quero chegar aqui? A gente começou com os canais de TV, seja o canal de TV aberto como um canal de TV depois fechado. Muita gente tinha ali Telecine, Megapix, tinha os tipos de Telecine, né? O Telecine Pipoca, o Telecine Cult, que era só da galera com os filmes mais antigos. Mas você tinha o que a gente chama de a opção de zapear. Tinha uma setinha aqui que eu coloquei, ó. Zapear. Esse termo zapear, caso você seja muito novo, provavelmente você nunca ouviu esse termo. É o ato de você pegar um controle e trocar. Ah, você está zapeando aí. Hoje o zap é outra coisa, né? Hoje você está zapeando, você está conversando. Então, daqui a gente já mudou muita coisa. A pessoa que ela vai, ou ia, pelo menos ao cinema, ela tinha uma única proposta: assistir o filme durante o tempo proposto. Até o cinema ele tem essa diferença, né? O fato de ser quase um culto. Todas as pessoas ali estão com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, e qualquer outra coisa que venha de fora está atrapalhando o foco disso. A televisão veio para tirar isso. Um videogame, a proposta sempre é jogar. Mas depois, com o tempo, a gente começou a ver os jogos aí com tantas opções de cutscenes, né, que são quase filmes, você tem que parar para ouvir, você tem que entender qual é o público que está aqui dentro.
Da mesma forma que até dentro do cinema, dentro da televisão, vão ter públicos diferentes para este formato. Eu coloquei o institucional aqui também, porque ele também é um dos veículos que você vai ter dentro do audiovisual, que é, por exemplo, quando você grava um casamento, por mais que o vídeo fique muito bonito, a proposta principal é fazer com que aquele contexto, com que aquele lugar, com aquele momento, como é o caso do casamento, seja memorável. Então você não tem muita preocupação fazer com que a pessoa fique o máximo possível assistindo esse vídeo. E aí vem o que a gente conhece, o que faz parte da nossa rotina, praticamente assim, quase 24 horas, você basicamente para dormir e você acorda já olhando para essa parada, que é a internet. Bom, a internet, da mesma forma, ela surgiu com muitos pontos. E aqui a gente tem dentro dela os vídeos curtos, a gente tem os vídeos longos, eu coloco aqui também as lives e temos os posts estáticos. Quando a gente vem para a internet, esta paradinha que eu falei de zapear, ela muda, ela fica muito mais frenética. Só que em 2020, 2021, um carinha chega aí e muda o jogo totalmente e amplifica, vai colocar o negócio num nível absurdo, que é o TikTok. Ou seja, você começa a ter muito mais opção, muito mais informação e você também tem muito mais ação de mudar. Bom, agora que eu coloquei todo esse processo aí na sua mente, aí eu vou te mostrar o grave problema de criadores que, inclusive, vêm muitas vezes de dentro do audiovisual, quando eu falo audiovisual técnico. A pessoa que quer fazer cinema dentro da internet. Como eu te falei, a pessoa que está aqui no cinema, ela está proposta a viver aquele momento, por mais que a gente saiba que tem pessoas que não vão conseguir mesmo assim viver esse momento. Quando a gente vem para os vídeos curtos ou para os vídeos longos ou para qualquer coisa que seja, a gente tem que entender que aqui as pessoas estão muito mais propensas a mudar super rápido. Então, automaticamente, você não pode e não tem como você fazer cinema na internet. Vamos ver se você consegue entender onde eu quero chegar. Eu tenho alguns alunos que estão investindo muito nessa parte técnica e que, inclusive, eu incentivo demais isso, porque isso gera dinheiro, gera mercado, gera trabalho, né? Você saber mexer com essa parte técnica, mas a gente acaba ficando com um gosto e com um desejo muito deste veículo do cinema. E aí o que acontece? Tem uma galera que vai fazer um vídeo curto e que ele quer fazer praticamente uma abertura de um filme e faz um ritmo de vídeo muito lento, até usa alguns momentos uma edição mais frenética, mas ainda não tá com a cabeça focada neste veículo. Eu sinto que muitas pessoas que estão começando, ou até que já começaram há um tempo, ainda ficam travadas às vezes em não liberar um conteúdo que elas gravaram. Então ela grava 10 minutos e o vídeo na verdade renderia 3. E ela fala que ela tem que deixar, pelo menos 9. A pessoa não consegue soltar e largar aquilo que ela gravou e que ela teve tanto trabalho. Ela ganha um amor pela obra dela. E quando a gente fala de internet, isso tem que cair por terra. Primeiro de tudo, o vídeo ele tem que chamar atenção. E a gente sabe muito bem que um vídeo, quando ele não é forte o suficiente no começo, automaticamente as pessoas não vão parar para ver. E eu vou um pouco além. Quando a gente se propõe ou quando a gente tenta fazer tudo parecer bonito demais, infelizmente a gente acaba perdendo muito nisso. Eu tenho reparado em anúncios, por exemplo, que eu faço do meu curso, que algumas vezes que eu faço algum tipo de anúncio que ele é levemente menos planejado no sentido visual, eu acabo tendo resultados muito melhores do que se eu montar um baita cenário e falar com tudo, com uma iluminação muito legal. Por quê? Porque as pessoas aqui, elas às vezes nem sabem por quê, mas quando elas sacam que uma pessoa tá ali, muito bem iluminada, com tudo muito bem planejado, com um computador na frente, e eu não tô nem falando de quando aparece ali o patrocinado embaixo, mas se ela vê essa pessoa dessa forma, ela vai ter a tendência a entender que ou esse cara vai querer me vender alguma coisa,
ou é um assunto muito complexo que eu não quero saber agora. Então eu entendo que quanto mais bem produzido, quando bem mais planejado visualmente, a tendência é que os nossos vídeos não sejam tão vistos como vídeos que são totalmente entretenimento, sem nenhuma ideia e nenhuma proposta de deixar tudo bem planejado tecnicamente. Só que calma, antes que você fale, nossa, então tá certo, entendi, agora eu vou simplesmente parar de fazer vídeos bem planejados e bem montados e com visual bonito, porque o Fernando falou que é só vídeo mal gravado, todo ruim, que funciona. Calma aí, meu querido amigo, minha querida amiga. É aí que mora o perigo. Quando a gente vai fazer um conteúdo, a gente tem que, óbvio, entender para quem nós estamos falando, com quem estamos falando. E quando você, por exemplo, quer atender um cliente de alto nível, não dá para você simplesmente chamar a atenção dele só fazendo aquela muvuca, como todo mundo fala, colocar melancia no pescoço, chamar atenção. E olha, chamei a atenção dele e agora ele vai me ver, porque é assim. Quando a gente começa a fazer de forma escrachada dessa forma, a gente também atrai públicos desta mesma forma. E automaticamente, se você é uma pessoa que está aqui querendo trabalhar com isso, se você está atraindo pessoas que simplesmente vão querer só ver por ver e não vão comprar um produto seu ou um serviço seu, o que acontece? Você vai estar atraindo muita gente e não vai estar vendendo nada. Este é o grande erro de 80% a 90% das pessoas que estão criando para a internet. Muitas vezes estão bombando na internet, mas não tem um dinheiro no bolso. Se você está na internet, você quer atrair pessoas que querem vídeos bonitos, bem produzidos, não só visualmente, mas o áudio, toda uma construção muito legal, criativo, claro que você tem e deve fazer vídeos dessa forma. Só que você tem que entender que a grande massa da população não vai assistir esses vídeos. E aí, automaticamente, seus números não vão ser tão grandes como o do criador que faz de chinelo, sem camisa, falando bobeira o dia inteiro. Então, só pra gente fechar aqui, eu vou trazer algumas coisas que funcionam pra mim, que tem funcionado pra mim, claro que nem sempre funciona, mas que acredito que pode funcionar pra você. Então, por exemplo, como eu falei, não tem jeito de você começar um vídeo curto pensando que você tá no cinema. Não tem como você começar até um vídeo longo aqui do YouTube pensando que você está fazendo a abertura de uma série. Se a gente analisar, por exemplo, anos atrás a gente tinha muitos canais com vinhetas, né? A vinheta do meu canal. Hoje nem tem mais isso. Hoje a gente nem se apresenta mais. Por quê? As coisas estão mudando, o ritmo está mudando. E o mais engraçado, eu vou trazer aqui para você uma curiosidade. Caso você não tenha assistido a série All Her Fault, uma série muito, muito legal. É uma minissérie, uma temporada só, 6, 8 episódios, não lembro agora. Bem legal, bem criativa. E é uma série que o começo dela foi uma das primeiras, séries que eu assisti em que ela segue o padrão internet, no sentido de a abertura é totalmente com um gancho, como se a gente estivesse em um vídeo da internet, em um vídeo curto, e que automaticamente o vídeo aparece para você, mostra o problema e você já tá curioso. Então, é a primeira série que eu vi dessa forma, para você ver que loucura. Esse negócio chamado internet, ele tá tão forte que ele tá conseguindo influenciar o cinema, ele tá influenciando a televisão, ele influencia o videogame, ele influencia os vídeos institucionais, ele influencia tudo. Como você é criador de conteúdo, videomaker, que gosta de falar sobre isso, gosta de mostrar, como eu falei, né, de uma forma bonita, mas você também quer ter mais visualizações, você também quer atrair um público maior. Obviamente, primeiro a gente tem que entender a questão do tema. O tema influencia, o roteiro influencia, o conteúdo influencia. Não é um formato que vai mudar, é o que eu costumo falar. Se você tá achando que edição vai ser a salvação do seu problema, não tem jeito. Se você tá achando que a iluminação, a fotografia vai ser a salvação do seu problema, não tem jeito. A salvação do seu problema é conteúdo, roteiro bem feito. O que você pode fazer? O começo do seu vídeo sempre precisa ser
urgente, sempre precisa ser forte. Então a gente tem que brincar muito com o ritmo. O ritmo tem que ser muito mais exagerado do que o ritmo de um vídeo institucional, do que o ritmo de um vídeo de um filme, por exemplo. O seu vídeo sempre deve ter um problema, assim como o cinema. O personagem está vivendo a vida dele, vai surgir um problema, ele vai ter que resolver esse problema e a gente vai torcer, e aí pode ser que dê errado, pode ser que dê certo, e ele vai voltar. Jornada do herói, simples. Basicamente, esse é o caminho. A pessoa tem que ver o grande problema que vai surgir ali para ela e como que você vai resolver isso para ela. Inclusive, eu poderia até colocar nesta ordem. O problema primeiro, o ritmo vai influenciar e, claro, a recompensa final. Isso aqui é o segredo para o seu vídeo da internet. Claro que o problema, a gente até poderia colocar aqui antes o gancho. Mas, normalmente, o gancho ele também pode estar inserido aqui com o problema, né? Então, tal coisa, aí você vai explicar no problema. Se depois de tudo isso que eu falei, você não tiver guardado nada, eu só quero que você guarde uma coisa. Sempre se lembre para quem você está falando e onde você está falando. Se você está querendo falar com profissionais de imobiliárias, né, de casas que você quer atender, então você tem que criar conteúdos com o ritmo, com o estilo desse público. Se você quer trabalhar com internet, com grande massa, virar, por exemplo, um grande influenciador, então você já tem que começar pensando que você tem que falar através da comédia. E aí você não tem muita preocupação em relação a visual, ao estilo, você tem que fazer o máximo possível para o público ficar no seu vídeo. Isso tudo que eu falei agora foi só um pouco do que eu conversei com um aluno lá do Hollywood e que, inclusive, o meu objetivo agora é trazer um pouco mais dessa parte psicológica lá dentro do Hollywood na palma da sua mão. Eu vou pegar um pouco esses pequenos detalhezinhos que seguram, que fazem uma pessoa assistir. Por que você assiste, por exemplo, 3, 4 episódios seguidos da Netflix? Porque tem uma parte psicológica que faz você ficar vidrado. Então eu vou começar a analisar e pegar tudo isso e eu vou colocar, claro, lá dentro também. E se você tiver interesse e gostar, eu vou trazer aqui no canal. Se você comentar que acha interessante, acha que vale, vai ser super válido trazer isso para vocês. Além disso, antes de finalizar, eu vou te indicar este vídeo aqui, que eu acredito que é bem interessante para você continuar aqui no canal. É isso e a gente se encontra muito em breve.